Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão aqui pela Band Natal, excepcionalmente gravado, porque estamos justamente durante esse período lá em Brasília produzindo mais entrevistas especiais no nosso Conexão Brasília para você aqui, nosso telespectador. E o convidado de hoje é o vereador de Natal, professor e presidente do PMDB municipal, Luiz Carlos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Robson. Boa tarde, os amigos da Band. Estamos aqui à sua disposição. Prazer tê-lo conosco, vereador. E eu gostaria que inicialmente pudesse nos falar um pouquinho a respeito de sua atuação parlamentar, em mais um mandato que está por se concluir, e que você pudesse falar um pouco, dividir conosco um pouco da sua atuação parlamentar, projetos de leis que foram apresentados, como é que você tem dedicado o exercício do seu mandato. Robson, nós, até por ter sido aluno de escola pública e professor depois, né, nós realmente se dedicamos muito à parte da educação. Criamos lá a comissão permanente de educação, onde a gente debate toda semana, toda quinta-feira, às 10 horas, a reunião da comissão de educação naquela casa, onde os professores, o sindicato, tem aquele canal ali para fazer os seus debates de educação, chamando secretário, convidando secretário e evitando que antes os professores ficavam no carro de som, no meio da rua lá, né, fazendo a sua manifestação. Hoje ele tem uma comissão para que a gente debater o assunto da educação municipal. E lógico, também além disso, nós nos preocupamos muito com a parte do saneamento, essa semana mesmo na parte da drenagem, da qualidade da água de Natal. Fizemos uma audiência pública discutindo a qualidade da água de Natal, tanto a água servida da CAERN como a água mineral também. Esteve lá o representante também do sindicato, presidente da Águas Minerais, e nós colocamos, lógico que isso já tem ação até do Ministério Público com relação à qualidade da água de Natal. Em 2007, né, entrou essa ação e nós percebemos que realmente melhorou a água servida da CAERN, mas a gente tem que continuar em cima para que cada vez melhore. E isso é uma luta que a gente vem desde o primeiro mandato, de 2005. E além disso também pedimos, já encaminhamos o ofício para o Ministério Público, que seja feita também amostragem com a qualidade da água mineral, já que ele está fazendo isso em várias residências com a parte da CAERN, que também seja feito com todos os tipos de água minerais que existem. E Só antes de concluir, né, para quem ligou a televisão agora, estamos conversando com o professor Luiz Carlos, que é vereador de Natal e presidente do PMDB, falando um pouco a respeito do seu mandato, da sua atuação na Câmara Municipal de Natal. Então, concluindo, vereador, você ia falar do próximo ponto. Certo, e também como engenheiro, né, já que é a minha área de atuação, né, além de física, eu fiz a parte de engenharia, nós também estamos sempre preocupados com essa qualidade dos edifícios, as manutenções nas obras públicas, na parte de viaduto, quando você leva seu filho para um teatro municipal, né, até mesmo para a parte de igrejas, né, para a parte de shopping center também particular, aquele cidadão também que luta muito para comprar o seu edifício, como é que estão os prazos de entrega. Então a gente está sempre também lutando nessa parte e temos uma audiência, né, a próxima semana, exatamente falando sobre final de maio aí, falando exatamente sobre essa parte da manutenção e da qualidade das obras públicas e privadas na cidade do Natal. Vai ser convidado, lógico, o CREA, né? Eu faço parte também do CREA, a parte dos sindicatos de engenharia, a parte dos condos, dos empresários também na construção civil, para que cada vez mais a gente tem a transparência. E lógico, os órgãos municipais, tem até um projeto nosso que foi vetado pela prefeita Micala, mas nós vamos tentar retornar ele, que é exatamente que coloque no site da prefeitura quando foi feita a última obra, a última manutenção, naquele viaduto, naquela passarela que for da prefeitura, naquele prédio público, quer seja um ginásio, quer seja um próprio estádio de futebol, né? As próprias escolas municipais que coloquem lá para que assim a gente tenha também um controle por esse lado de engenharia. E temos vários projetos lá também, na parte de meio ambiente também, criamos a medalha Chico Mendes para parabenizar aquelas pessoas ou empresas privadas que lutam pelo meio ambiente na nossa cidade, né? Para valorizar. Então é nosso mandato, nós estamos sempre presentes lá naquela casa e o mais importante ainda é sempre lutando para que aquela casa ela tenha a sua independência, né? Independência que a gente diz é em sintonia, lógico, com o poder judiciário, com o poder executivo, mas sua independência para que aquela casa venha fortalecer a democracia, porque a nossa democracia é muito nova. E se você tiver os três poderes fortalecidos, judiciário, executivo e legislativo, você vai ter
cada vez mais o fortalecimento da democracia. Existe alguma maneira através da qual, por exemplo, o cidadão natalense ele possa manter contato com o vereador, professor Luiz Carlos, para, por exemplo, fazer alguma reivindicação ou fazer alguma denúncia de algum problema que esteja acontecendo no seu bairro ou dar alguma sugestão como colaboração para o exercício do mandato? Existe alguma forma de contato, de interação? Robson, além do nosso próprio gabinete está sempre lá aberto, muitas lideranças comunitárias e simpatizantes, militantes, entidades nos procuram. Nós temos também nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos Noronha, né? Pesquisando lá na internet, Luiz com S, Luiz Carlos Noronha, sempre aparece lá o nosso blog. Lá nós temos também site, temos as redes sociais, Facebook, Twitter, tudo, até mesmo Orkut, né? O pessoal manda muito reclamações, sugestões também, e nós estamos sempre abertos. E também lembrando que nós estamos todas as tardes nas sessões ordinárias, onde também quem não acompanhar pela TV Câmara, né? Já que é uma TV a cabo, ela não é uma TV aberta, pode comparecer lá às tardes, terça, quarta e quinta é a hora da votação, né? Segunda são mais andados dos projetos nas comissões, então nós estamos lá abertos e a pessoa pode chegar lá no plenário, a entrada é gratuita e ter acesso também a todos os vereadores. E naquela casa lá, Robson, hoje a gente vê que devido às mídias, devido à abertura também, né? Hoje nós temos muitos programas locais, um exemplo é a própria Band, né? Aumentando cada vez mais os programas locais. E isso também está dando uma audiência muito boa e hoje o cidadão ele está muito mais consciente dos seus deveres e dos seus direitos. E aproveitando que estamos falando aqui da democracia também, muitos aí às vezes ficam indignados com o que está ocorrendo na política, às vezes eu vejo também suas entrevistas lá de Brasília, né? Mas nós temos que ficar indignados, mas nós não podemos nos afastar, porque o mal político, se dependesse dele, o voto não era obrigatório, ele escolhia quem votaria. E aí a turma dele iria e com certeza o elegia. Então é importante demais a gente valorizar o voto, o direito de votar e ser votado. É muito importante porque muitos lutaram para que a gente hoje tenha essa condição, tenha essa democracia e a gente tem que cada vez mais fortalecer. Hoje em dia, na verdade, se está difícil acontecer qualquer punição e é efetiva a devolução do dinheiro roubado, desviado, por exemplo, por parte da justiça brasileira, mas um juiz que, digamos assim, nas mãos dele ninguém pode mandar, né? Que é justamente o cidadão, o eleitor, que no dia da eleição ele vai lá e ele que vai digitar, ele faz o seu julgamento nessa hora. Esse julgamento é o mais importante do que o próprio julgamento da justiça, porque ali vai se efetivar de fato e direito a democracia a partir de cada um de nós, cidadãos. Nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos. Lembrando que tem perguntas já de telespectador, mesmo esse programa estando excepcionalmente gravado, enquanto estamos gravando eu postei e já tem pergunta chegando aqui no Twitter. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos fazer. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, excepcionalmente gravado, mas tem também participação de telespectadores, porque semana passada, quando eu estava gravando, postei no Twitter e o pessoal já mandou perguntas, então interatividade mesmo no programa gravado. Olha aí a inovação da nossa televisão, né? Muito legal. E o nosso convidado de hoje, para você que ligou a televisão agora, é o vereador de Natal, professor e presidente do PMDB, Luiz Carlos, que está aqui conosco. E vou agora fazer a pergunta de telespectador, né? Aqui o Gustavo Cavalcante. Ele pergunta o que o vereador tem a falar sobre as cigarreiras em áreas públicas vendendo bebidas alcoólicas. Na verdade, isso é um fato que ocorre em vários pontos de Natal e nós temos que tomar uma posição, mas uma posição, isso aí lógico que é mais uma parte de uma política pública que tem que partir da prefeitura, uma política pública geral para toda a cidade, né, de tal forma que você resolva essa situação, mas também que seja uma coisa uniforme e que, como eu disse, uma política pública que atenda aos que vão ser retirados e atenda melhor ainda aqueles que se livraram, vamos supor, de um problema de uma cigarreira em frente à sua casa, em frente a algum terreno. Agora, você tem que ter uma política pública, porque não adianta também você só deixar e depois ali criar problemas ou vir pessoal para aquela área com drogas, com aquela coisa toda. Então tem que ser uma política pública muito bem pensada e infelizmente não pode ser um projeto nosso, a gente poderia até gastar energia nesse sentido, mas o vereador ele tem um seu limite para legislar, ele não pode criar uma política pública nesse sentido que gera despesa que é da parte da prefeitura. E eu acho que Natal realmente deixou ceder muito isso e está na hora da gente ter uma política pública uniformizada, tanto para melhorar esses ambientes
que estão aí, como também para aqueles que viviam disso ou que vivem disso, também ter suas alternativas. Temos aqui mais uma pergunta pelo Twitter, no Robson Cidadão, do ex-vereador de Natal, Hugo Manso, que é do Partido dos Trabalhadores. Ele pergunta qual a possibilidade de Hermano Moraes, o deputado estadual, ser efetivamente candidato. Parece que há desistência no ar. Procede, vereador? Não, nós estamos sempre fazendo reuniões. Mandar logo um abraço aí para Hugo Manso, né, um ex-vereador de grande notoriedade aqui na cidade de Natal. Mas nós aqui do PMDB estamos sempre fazendo encontros, acho que 2 por mês, né, onde estão sempre presentes os líderes maiores, Henrique Garibaldi, né, porque Henrique Garibaldi em 2008 é raro quando retiraram a candidatura do então ex-vereador, hoje deputado Hermano Moraes, mas também eles fizeram o gesto, reconheceram o erro e disseram que agora realmente o PMDB não pode ficar de fora. Não pode ficar de fora porque Natal é uma cidade com muitos problemas, a gente sabe que o prefeito necessita de Brasília, vai lá de Pires na mão, e nós temos hoje os nomes mais fortes do Rio Grande do Norte em Brasília, são do PMDB, Henrique como líder da bancada, Garibaldi foi senador, senador, está como ministro, foi presidente do Senado. Então, é um acesso que nós vamos ter. Infelizmente, ainda funciona assim, ainda não houve a reforma tributária para as cidades e os estados ficarem dependendo menos de Brasília. E também a equipe que o PMDB tem, você veja Garibaldi para onde vai, leva a sua equipe, foi uma boa equipe de prefeito, uma boa equipe de governo, uma boa equipe no presidente do Senado, né? Recebeu até prêmios da parte do sul do país, que você sabe que é muito difícil, né, para reconhecer um mandato nordestino. E Hermano Moraes, nós estamos definindo, ele é o nosso pré-candidato do PMDB, nós temos inclusive mais de 40 pré-candidatos a vereadores, todo fechado com o vereador Hermano Moraes. Foi um trabalho nosso na frente do PMDB para fortalecer assim a candidatura a prefeito, e também um gesto até do senador Garibaldi, que no último encontro que nós tivemos no Hotel Monza com os pré-candidatos, o ministro Garibaldi já coloca que o coordenador da campanha do hoje pré-candidato a prefeito de Natal, o deputado Hermano Moraes, será Walter Alves, seu filho. Então o PMDB está imbuído, porque realmente Natal necessita de uma gestão mais responsável. Você veja aí que os outros pré-candidatos que ainda estão definidos, com exceção de Mineiro, que também o PT está, né, e é um bom nome, tem que botar como alternativa, e os outros candidatos já tiveram suas vezes, né, o próprio Vilma, Carlos Eduardo, o PSB dominou esse tempo todo, o próprio pré-candidato Rogério Marinho, que foi do sistema até ontem, né, do PSB, teve a oportunidade de melhorar essa cidade, e nós do PMDB entendemos assim que está na hora do PMDB, pelo seu compromisso, pela equipe que tem o ministro Garibaldi, pelos nomes que tem no PMDB, colocar também como alternativa para Natal a candidatura de Hermano Moraes. Isso já é ponto definido. Não há mais o que discutir. Não há mais o que discutir. Estamos conversando com o vereador de Natal e presidente do PMDB, Luiz Carlos, né, aqui no nosso programa excepcionalmente gravado pela Band Natal. E temos pergunta também aqui pelo Twitter, no Robson Cidadão, do Bruno Cardoso ABC, deve ser torcedor do ABC. Ele diz: quais são as perspectivas do professor Luiz Carlos para o pleito deste ano? De maneira geral, como é que você tem avaliado o quadro com essas pré-candidaturas que estão colocadas, esse momento de definição, quem vai, quem não vai, quem são aqueles que vão estar compondo alianças? Como é que você tem acompanhado esse período? Nós estamos sempre aí na frente, né? Inclusive o deputado Henrique Eduardo Alves e o próprio Garibaldi, eles estão muito empolgados nesse processo. Eles sentiram, né? O PMDB sempre foi forte no interior, foi forte aqui na cidade de Natal, mas nós preparamos, como eu disse, mais de 40 pré-candidatos, e nós fizemos um trabalho muito árduo. Isso, lógico, eu estou como presidente, conversei com muitos pré-candidatos, mas também foi feito a muitas mãos. Tem pré-candidatos que foi o senador Garibaldi, o Henrique que mandaram, o próprio Hermano, os outros deputados, de tal forma que quando eles sentiram que o PMDB reacendeu essa chama na cidade e que pelo compromisso, como eu disse, que o PMDB teve com o Natal nas outras administrações e a forma de administrar, principalmente no executivo do senador Garibaldi Filho, essa chama foi reacesa no PMDB, e hoje nós temos boas conversas. Eu acho que hoje o PMDB, nós temos até final de junho para fechar essas alianças, mas é um partido que está bem mais estruturado também nessas alianças. Alianças, por exemplo, quase definida com o PR, né? Também com o PHS, né?
Nós temos também conversa com o PSDC, com o PTB. Então, hoje, nós estamos bem o professor organizados. João Nilson de Paula Rego, que é pré-candidato, né? O professor João Nilson de Paula Rego, que é pré-candidato do PSDC a vereador de Natal, chegou a declarar aqui no nosso programa, inclusive, que ele caminhará com a pré-candidatura de Hermano Moraes do PMDB. E a gente vê, assim, além da experiência de Hermano, já foi secretário de saúde, né, ex-vereador, 4 mandatos de Natal, ali a gente aprende porque a gente conhece tudo na cidade de Natal e os vereadores que têm compromisso com o seu mandato. Ali é uma universidade, né? E também Hermano tem sua formação, pós-graduado também, gestão pública, direito, economista, né? Então, de tal forma que ele tem uma visão muito grande da realidade de Natal. Então, você veja hoje que, embora quase 70% nas pesquisas, em média, todas as 20 pesquisas realizadas, o cidadão natalense ainda não definiu seu candidato, quando ele diz aquela porcentagem é dos 30%, em torno dos 30% que definiram, então ele considera os 30% como sendo o todo, e coloca lá Carlos Eduardo, Vilma, Rogério, Hermano, né? Aquele Micarla lá embaixo, Mineiro mais acima. Então, quando nessas médias das pesquisas, a gente nota que o cidadão natalense está deixando para escolher na hora certa, que é durante o período eleitoral, para ver as alianças, para ver quem realmente vai governar. Mesmo com a sucessão de pesquisas que apontam, por exemplo, esse prefeito Carlos Eduardo como o franco favorito, ainda assim vocês acreditam que esse quadro é possível de ser revertido, é possível de ser mudado e Hermano crescer e chegar no segundo turno? A gente acredita nisso exatamente por 70%, em média, ou um pouco mais, ainda não ter definido seu candidato. Eu acho que o caminho é esse. O cidadão, ele tem que escolher. Nós, partidos políticos, que temos que deixar os partidos organizados, as alianças feitas, os pré-candidatos preparados, para quem escolher o partido, realmente chegar e votar num partido que esteja estruturado para administrar. Gostaria de mandar um abraço aqui, que está nos assistindo, está ligado conosco. Aqui o Marco Polo, que é lá da Adorno, obrigado pela sua audiência, Marco Polo. Também Luiz Nascimento participando do nosso programa e a Anne Souza, né? Um abraço. Veja só, interatividade interessante. Mesmo a gente estando gravado excepcionalmente o programa, mas aqui o pessoal participou e está registrando sua audiência aqui pelo Twitter, né? Também... Deixa eu ver aqui. Pergunte ao vereador professor Luiz Carlos, aqui pergunta pelo Twitter do Rodrigo Ravel. Se ele não chegar a ganhar o pleito de vereador, se ele ainda prosseguirá no campo político. Que pergunta, né? Primeiro, Robson, a gente, lógico, está na eleição, ninguém quer perder. Eu acho que estou contribuindo e tenho muito para contribuir. Eu acho que sou ali, com certeza, um dos vereadores mais atuantes, né? Então, nós queremos continuar nossa carreira política. E se não der certo, nós também temos que agradecer à população de Natal. Já me deram 2 mandatos, né? E eu acho que cheguei a corresponder, vim, como eu disse, vim de escola pública, a gente chegou aqui, eu não sou de Natal, eu vim do Apodi, né? Então, mas hoje moro há várias décadas já aqui em Natal, temos grandes amizades e dessa forma, escutando um e outro, a gente conseguiu... Tem essa idade todinha, professor? Quantas décadas aproximadamente? Em torno de 4. Umas 5 décadas, mais ou menos 4. 5 ainda não, mas nas 4 décadas está chegando, né? Aí fizemos grande amizade aqui e pela eleição passada, nós fomos o vereador que percentualmente mais crescemos na cidade de Natal. Eu acho que estamos continuando no mesmo ritmo de trabalho e lógico que nós como cidadão temos que sempre participar da política, porque a política está no nosso dia a dia, com mandato ou não. Veja bem aí a própria audiência aí que você colocou, você mencionou no Twitter que estava sendo gravado o programa e o cidadão já está fazendo pergunta, então já está fazendo política. É verdade. Aqui o Robert F. Costa também está ligado no nosso programa, obrigado pela sua audiência. E eu gostaria de saber, né, do vereador professor Luiz Carlos, se há expectativa de que Hermano Moraes possa ainda contar com o apoio da governadora Rosalba Ciarline no seu palanque. Robson, veja bem, eu acho que o PMDB, ele contribuiu muito com Rosalba para o sucesso dela. Lógico que ela tem todos os seus méritos, mas, por exemplo, Rosalba em 2006, ela tinha 2, 3% nas pesquisas, parecia, contra quase 70% do ex-senador Fernando Bezerra, líder de Lula no partido, e Garibaldi fez aquela junção do PMDB com o DEM, colocando a senadora de Garibaldi, e lógico que ela teve aquela vitória bonita, muito mérito dela, mas teve muita contribuição do PMDB. Lógico que o PMDB, sabendo, colocando ela como senadora, que em 2010 ela poderia concorrer a governo, porque ela teria 8 anos de Senado, se não ganhasse, continuava como senadora.
vereadora. Então, em 2010, ela sai candidata, o PMDB vai para ela, com exceção de Henrique, que houve aquele problema de Lula com Iberê, com Vilma, né? A gente respeita. Agora foi pro mesmo barco. Mas o PMDB, os simpatizantes, eu acredito que quem votou do PMDB em 2006 em Rosalba, praticamente todos votaram em 2010. E como o partido não tem candidato, seria um gesto do DEM de reconhecimento pelo que o PMDB, pelo que Garibaldi, todo como liderança maior, contribuiu com eles. Qual é a avaliação do vereador Luiz Carlos em relação à gestão da governadora Rosalba Ciarline? Não, a gestão da governadora Rosalba Ciarline é que eu fico bem à vontade para falar, que eu fui o coordenador da campanha de Garibaldi e lógico que participei ativamente da coordenação da campanha de Rosalba e de Agripino, né? Eu estava ali sendo o Garibaldi nos bastidores, né? E lógico com Rosalba, com seu representante, com Agripino e nas reuniões com eles mesmo. Então a gente esperava mais da gestão de Rosalba. Esperamos ainda que melhore. A gente não vai aqui negar os fatos, né? Até por ajudar, por ter ajudado, nós temos que fazer a nossa crítica construtiva. Eu espero que Rosalba reavalie. Eu acho que ela não deu muito espaço para os partidos que apoiaram ela. Ela permaneceu com quase muita gente da gestão de Vilma ao lado dela. Então ela tem que rever isso, escutar aquelas pessoas que estavam com ela no momento da campanha, que deu as ideias, que deu as sugestões para o seu programa eleitoral, para que ela reflita, analise e veja o que é que está atrapalhando o governo dela e quem está atrapalhando, ou se é um comodismo, já que tem muita gente há tempos lá, desde o tempo de Vilma, nesse sistema, se é um comodismo, para ver se eles mudam e criam atitude. Eu ainda confio no governo Rosalba, mas não posso negar aqui que realmente no momento a situação está muito difícil. Quero agradecer a participação do vereador, o professor Luiz Carlos, no nosso programa Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo e eu deixo esse momento final para o seu recado ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte que nos ouve e nos assiste nesse momento. Nós que agradecemos, né? Aproveitando aí nosso blog do professor Luiz Carlos Noronha, né? Luiz com essa, é só entrar lá, tem todos os nossos projetos, nossas opiniões, muito vídeo nosso, né? Tem também uma sequência lá de mais 700 aulas disponíveis aí para os alunos que vão fazer vestibular, Enem, ou que quer uma aula particular. Então acessa lá o blog do professor Luiz Carlos Noronha, estamos lá esperando também sua sugestão. Ok, muito obrigado e amanhã estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão. Fique ligado 1h da tarde, almoçando com você aqui na Band Natal. Até amanhã.